Crianças não podem jogar coisas na cara da psicóloga, assim como elas também não podem se machucar, assim como elas também não podem causar danos irreparáveis à sala. A gente tem um critério de limites que é bem justinho, porque a psicoterapia é um lugar de permissividade para a experiência, mas nós temos limites sim. Mas isso não nos exime de nos perguntarmos a respeito de como a gente está participando daquela situação que está acontecendo. Se uma criança se expressa assim, a pergunta é: ela tem outra forma de se expressar? O que está acontecendo ali? Para que a gente não caia na armadilha que é comum a todos os adultos, que é de ficar olhando para a criança, de problematizar o comportamento da criança. A criança bate, a criança é agressiva, a criança joga coisas, e em momento algum lembrar que todos nós somos assim ou assados em relação. E que a presença do psicoterapeuta, o que ele faz, o que ele fala, como ele lida, tudo isso tem um impacto naquela criança. Então, a primeiríssima coisa diz respeito à nossa autoavaliação. Uma outra coisa é que você diz: já deixei claras regras no início. E isso é uma coisa que eu não faço. E vou dizer por quê. O que acontece? Quando a gente começa um encontro com a criança e ao invés de encontrar a criança, acolher a criança, convidá-la a explorar a sala, dar o contorno do tempo que a gente vai ficar ali junto, do que pode ser feito juntos e etc. A gente já começa falando de regras. É como se a gente botasse o carro na frente dos bois, sabe? É como se a gente estivesse no colégio, onde a gente começa já pelo que não pode. E muitas vezes as crianças não estão nem pensando, não tem nem a intenção, né? E a gente diz o quê? Né? Que não pode bater na gente, que não pode bater, que não pode quebrar. Mas por que diacho o terapeuta está pensando isso se eu nem tinha pensado nisso? Então a gente meio que dá ideia, inclusive, sabe? Antecipa alguma coisa. Então você já começa a relação com o não pode. Você já começa a relação com aquilo que separa vocês. Você já começa a relação dizendo que você é a autoridade ali e que não pode isso, não pode aquilo outro, sabe? Limites, eles são importantes, mas eles são colocados na hora. E dependendo da idade da criança, essa criança tem 7 anos, não adianta você antecipar também. Aliás, não adianta você antecipar, porque isso não as exime de, num momento de desorganização, de raiva, jogar alguma coisa e tentar te bater e tudo mais. Então, o limite precisa ser colocado na hora em que o comportamento acontece, sempre lembrando que o sentimento da criança precisa ser qualificado e ela precisa ter alternativas para se expressar.